Abra sua Bíblia comigo, por favor, no profeta Jeremias. Vamos ler até o versículo 6. Seja bem-vindo. Jeremias 18, de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Um vaso nas mãos do oleiro. Eu gostaria de tratar deste assunto com vocês. Ao olhar esse texto, eu quero, a priori, pensar em três coisas. Primeiro, o contexto remoto desta passagem. As 10 tribos do Reino do Norte já haviam sido levadas cativas pelo poderoso Império Assírio. O contexto próximo é que no Reino do Sul, conhecido como Judá, oscilava entre obediência e desobediência. Quando ascendia um rei piedoso, a nação ia bem. Quando o governante era mau, toda a nação sofria os esbarros desta influência negativa. E então Judá alternava entre prosperidade e crise, entre vida piedosa e apostasia. E aí agora vamos ver que nesse contexto próximo, as nuvens do juízo de Deus já se formavam no horizonte. Porque se a nação de Judá não aprendesse a lição, sofreria as mesmas consequências que as 10 tribos do norte, chamadas Israel, sofreram nas mãos da Síria. Mas qual é o contexto imediato? O contexto imediato é que Deus manda o profeta Isaías à casa do oleiro. Não para pregar um sermão, mas para fazer o sermão, para receber o sermão. E na medida que Jeremias vai à casa do oleiro, ele está trabalhando lá, moldando um vaso, e enquanto o oleiro está moldando aquele vaso, o vaso estraga em sua mão. E em vez do oleiro jogar aquele vaso defeituoso fora, no lixo, descartá-lo, ele voltou com esse vaso, amoleceu o barro outra vez, amoldou o barro de novo, e fez um outro vaso, novo, conforme a vontade soberana do oleiro. E agora, a pergunta é esta: não poderei eu fazer o mesmo, ó casa de Israel? E eu não gostaria de fazer apenas uma aplicação genérica ou uma aplicação coletiva, eu gostaria de trazer isso para o campo pessoal. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas talvez você é um vaso que tem rachaduras, trincas. Talvez algumas coisas na sua vida não estão bem. Alguma área da sua vida está com algum problema que precisa ser resolvido. E eu quero dizer a você hoje que Deus não desiste de você. Que Deus não abre mão da sua vida. Que Deus não está disposto a descartar você. E que Deus quer fazer de você um vaso novo. Não de acordo com a sua vontade, mas segundo o seu soberano propósito e querer. É curioso
que ao olharmos esta passagem bíblica, algumas lições vêm à nossa mente. Primeiramente, os homens estão sob o absoluto poder e autoridade de Deus. Não é você que controla a sua vida, o seu destino. Você e eu somos como barro nas mãos do oleiro. Assim como o oleiro tem total autoridade sobre o barro, não é o barro que determina para ele o que ele vai fazer. O barro é passivo, o barro recebe a ação do oleiro. E Deus está dizendo, assim você é na minha mão. Somos dependentes dele. Segundo, esse texto está mostrando para nós que nós não podemos dar pleno significado à nossa própria vida. O barro não dá significado à própria realidade dele. Ou o oleiro dá uma forma ao barro, ou o barro fica daquele mesmo jeito, imóvel, amorfo, incapaz. Ou Deus age na nossa vida, ou a nossa vida fica sem propósito, sem qualquer significado. A vida, portanto, a parte de Deus é amorfa, ela não tem propósito. Fica como barro, no chão, sem forma, sem beleza, sem propósito. Mas, me permita fazer uma pergunta ao texto. Quando é que o barro, ou quando é que o vaso se estraga nas mãos do oleiro? Vamos pensar juntos. É quando o vaso retrata alguma rachadura, algum defeito. Porque um vaso com rachadura, ele perde a sua utilidade. E às vezes a nossa vida, meus amados irmãos, fica como um vaso com rachadura. Perde a beleza, perde a utilidade, perde o valor. Uma rachadura no caráter, uma rachadura na vida pessoal, conjugal, familiar, em alguma área da nossa vida. Mas a pergunta é, quando é que esse vaso estraga? É quando esse barro resiste à ação do oleiro. Ele está dando uma forma, ele está trabalhando, ele está moldando, e de repente aquele barro deixa de se conformar ao trabalho que o oleiro está fazendo. Às vezes nós somos resistentes à ação de Deus, recalcitrantes, duros de coração, dura cerviz. Deus está nos moldando, Deus está trabalhando em nós, e nós estamos resistindo. Links na descrição desse vídeo. Então, o que dificulta o vaso ser modelado? Primeiramente, material impróprio. Pense comigo, o barro não pode ser insensível como a pedra. A pedra não se amolda. A pedra não se deixa amoldar. Ela não é submissa, ela é intransigente. Às vezes nós somos pedra. Às vezes nós somos resistentes, duros, não maleáveis, não moldáveis. Segundo, às vezes nós somos como areia. A areia é bonita, a areia é limpa, a areia é fofa. Andar em cima da areia é uma delícia. A areia reflete a luz, mas a areia não tem liga. A areia não se amolda. Às vezes nós estamos como areia, que não tem liga, que não se deixa moldar. Ou às vezes nós somos, pior do que isso, como a lama. Barro não é lama, lama não é barro. Lama suja as mãos do oleiro. A lama não tem consistência. O barro é limpo. Às vezes a nossa vida é como a lama e não como o barro, que só suja a mão do oleiro, mas que não se amolda. Para não dizer que às vezes nós somos voláteis como o pó. O pó também não serve para fazer o vaso. Então, dito isso, à guisa de introdução, vamos às principais partes dessa passagem que eu passo a repartir com vocês. Primeiro, Deus não desiste de você, mesmo quando você falha em cumprir os seus propósitos.
Ô meus irmãos, eu louvo ao Senhor porque isso é uma verdade, porque se fosse diferente nós estávamos fritos. Não é verdade? Você duvida alguma vez de que Deus tem sido paciente com você? De que Deus tem perdoado você reiteradas vezes? De que você, no começo do ano, sobretudo nesse tempo agora, a gente faz propósitos, objetivos na vida pessoal, familiar, no trabalho, na igreja, na vida espiritual. De repente as coisas vão se perdendo pelo caminho. E Deus pacientemente continua trabalhando conosco. O vaso estragou, o vaso quebrou, o vaso rachou nas mãos do oleiro. O oleiro poderia jogar aquele vaso fora, descartar aquele barro e falar, não quero mais, não serve mais, vou fazer outro, esse aqui não serve mais. Deus poderia nos descartar, falou, meu filho, eu já investi em você, eu já trabalhei em você, eu já investi na sua vida, e você é resistente, você não quer ser amoldado, e você está cheio de rachaduras, então eu vou descartar você. Bendito seja Deus, Ele não descarta você e a mim, não tem lata de lixo no reino de Deus, louvado seja o Senhor. Nós somos criados perfeitos, à imagem e semelhança de Deus. Entretanto, o pecado nos deformou, mas não tirou de nós os lampejos da imagem e semelhança de Deus. Me permita ilustrar. Imagine você caminhando numa noite enluarada, numa região bem campestre, bucólica, a noite clara, de repente você se aproxima de uma lagoa de águas cristalinas. A água está cristalina. E aí você olha e vê a beleza da lua refletida. Mas imagine que você continue caminhando e lá na frente você encontre uma poça d'água suja, poluída. A lua continua no mesmo lugar, com o mesmo brilho, refletindo da mesma maneira. Mas você não consegue ver a lua refletida. O problema não é da lua, o problema não são dos seus olhos. O problema é que a água está suja e não consegue refletir a beleza da lua. Às vezes a nossa vida é como uma poça enlameada, onde esta glória não é vista em nós, onde a nossa vida não resplandece a beleza de Cristo. Mas apesar das nossas mazelas, apesar dos nossos deslizes, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa resistência à graça de Deus, eu quero dizer para você que Deus não desiste de você. O que ele fez com Pedro? Pedro negou Jesus uma vez, duas vezes, três vezes. Ele jurou, ele blasfemou. Mas o Senhor Jesus foi ao encontro dele. E eu quero dizer para você hoje que Jesus não abre mão da sua vida, que Jesus não desiste de você, que Ele vai ao seu encontro, Ele vai no seu encalço para mudar a sua vida, para transformar a sua história, para restaurar a sua vida. Ele não joga esse vaso fora, Ele faz um vaso novo. Louvado seja Deus. Eu fico olhando, pastor Arival, a história do Davi. Davi é um homem fascinante, era um homem intenso em tudo que fazia, na consagração, mas quando ele pecou, ele assodadamente, aceleradamente, ele foi fundo também no pecado. Ele adulterou com a mulher do seu soldado, que era um dos valentes de Israel, sabendo que quem era a mulher. A mulher é engravida e ele precisa tomar uma medida para que o escândalo não surgisse publicamente. Ele traz o soldado da guerra, cobre-o de benefícios, de presentes, de galanteios, para que ele fosse para casa. E coabitando com a sua mulher, ninguém pensava em fazer DNA naquela época, estava tudo resolvido. A mulher
apareceria grávida e não seria problema para ninguém. Só que ele não contou nem com a ajuda do Urias, nem com a ajuda de Deus. Quando ele percebeu que ele estava enrascado, ele resolve escrever uma carta para o comandante Joabe, diz, olha, bota esse cara aí na frente do exército de Israel, num lugar vulnerável e tira toda a proteção dele. Deixa o cara aí de cara limpa diante do inimigo, para ele morrer. E bota a carta do plano de assassinato na mão do Urias. Urias lá vai levando a sua sentença de morte. Quando ele recebe a notícia, Urias morreu. Muita gente morreu no efeito colateral. Ele diz, não, mas morre mesmo, guerra morre mesmo, é assim mesmo. Casou com a viúva, para dar uma despistada. É um homem generoso, uma viúva desamparada, já que ele tinha um harém, mais uma não vai fazer diferença. Tudo certo aos olhos dos homens. Nada certo aos seus próprios olhos, porque Deus não o deixou ter paz a partir daquele dia. Nada certo aos olhos de Deus. O que é maravilhoso, meus irmãos, é que apesar de tanta mazela, Deus não desistiu de Davi. Talvez você escorregou, talvez você caiu, talvez você fracassou, talvez você está no chão. Mas eu quero dizer para você que como o oleiro não joga o vaso fora, ele não abre mão da sua vida. Ele quer restaurar você nesta noite. Mas tem uma segunda lição nesse texto que eu gostaria de destacar. Confira o versículo 4 comigo. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Em outras palavras, segundo ponto, Deus não faz remendos no vaso, Ele faz um vaso novo. Não tem conserto, não tem remendo. Não é uma caiadura apenas, uma caiação apenas. Pense comigo, uma casa velha, coberta de cupim, e você vai lá e pinta toda a casa, passa um verniz na madeira. Quem olha está tudo bonito, parece que está tudo novo, mas a estrutura está podre. Isso é remendo. Isso é um arremedo. Não, Deus não faz assim. Deus muda a estrutura. Deus muda o caráter. Deus muda a vida. Deus muda a essência. Deus faz um vaso novo. Um vaso novo. Não precisamos de maquiagem. Não se trata de pequenas reformas. Eu deixei de beber, eu deixei de fumar, eu deixei de dançar, eu deixei de jogar na loteria, eu deixei disso, eu deixei aquilo, deixei aquilo. Ok, isso é coisa boa em si, é isso mesmo. Mas isso não é o que Deus tem. Ele quer dar um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Ele quer fazer de você uma nova criatura, é um vaso novo. Não é mera reforma exterior. Às vezes a gente age como Roboão, diz a Bíblia lá que os escudos de ouro do Roboão foram roubados e ele então resolve fazer outros escudos de bronze. Sabe o que ele está dizendo? Para Deus qualquer coisa serve, não tem ouro, vai bronze mesmo. Tem gente que acha que, já que não dá para viver uma vida de santidade, de pureza, de plenitude do Espírito Santo, vai a minha vidinha mesmo, de qualquer jeito serve. Não, não serve. Deus quer fazer um vaso novo na sua história, na sua vida. Então, é um fato muito curioso que na Roma Antiga, os interessados na escultura, e vocês sabem que até hoje a Itália abriga, segundo os estudiosos, 70% de todas as obras artísticas do mundo. A Itália é um museu a céu aberto, e desde o primeiro século era assim. Então, os apreciadores de escultura, quando iam comprar, às vezes as pessoas eram ludibriadas, porque o escultor está fazendo a obra e de repente tinha uma trinca e ele cobria aquela trinca com a cera. Quem ia comprar estava tudo bonito, não via nada, estava tudo legal, mas quando aquela escultura era exposta ao sol ou à chuva, aquilo derretia e o defeito aparecia.
É por isso que surgiu a palavra sincera, sinicera. Quando ia comprar a escultura, eu quero uma escultura sinicera. E dizem alguns estudiosos que daí vem a nossa palavra sinceridade. Sinceridade é sem cera, sem remendo. Onde você apresenta a coisa como de fato ela é. É isso que Deus quer fazer conosco. Mas qual é o processo para fazer um vaso novo? Vamos pensar comigo. O vaso está lá, Isaías está lá para receber o sermão, para fazer o sermão. E ele está lá. E de repente o vaso estraga na mão do oleiro. Ele não joga fora, ele faz desse barro um vaso novo. Então a primeira coisa que tem que ter é que esse barro precisa ser primeiro amolecido com a água. Amolecido. Para você e eu sermos moldados, nós precisamos ser amolecidos com a água. E água é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Deus quer nos amolecer. Se o barro fica duro, ele não serve para ser trabalhado. Ele quebra, mas ele não se amolda. Então o Espírito Santo quer amolecer o seu coração para moldar a sua vida. Segundo, o barro precisa passar pela prensa do oleiro. Uma vez que o barro está amolecido, ele entra na prensa. Amassado, apalpado, pisado, dói. Se o barro pudesse falar, está doendo. E às vezes é assim na vida. Para você ser amoldado, esse processo é doloroso. Mas o resultado é maravilhoso. O resultado é extraordinário. Então, se você está na prensa de Deus, se você está sendo amassado por Deus, se você está sendo retorcido na mão de Deus, se você é como o vaso nas mãos do oleiro, não grite, não chore, não reclame, Deus está trabalhando. E o modelo dele é perfeito, porque ele está transformando você à imagem do Rei da Glória. Terceiro estágio, depois que o barro é amolecido, depois que esse barro é amoldado, agora o vaso precisa ir para a fornalha, para o fogo. E o fogo queima, e o fogo arde, e o fogo dói. E quando Deus nos leva para o fogo, é como se fosse o batismo de fogo, que purifica, que limpa, que tira as escórias, que tira as impurezas. Então Deus está hoje levando você para a fornalha, não para destruir você, não para acabar com você, para tornar você um vaso bonito, um vaso útil, um vaso caríssimo nas suas mãos. E é só então que esse vaso agora vai ser útil para o uso devido. Só assim você vai usar esse vaso na sua casa para uma utilidade importante. Nós somos vasos na mão do oleiro e Deus quer nos instrumentalizar, Deus quer nos usar na sua vida, na sua obra, no seu reino, mas é preciso passar por esse processo do amolecimento, do amoldamento e passar também pelo cadinho, pela fornalha, pelo fogo, para que esse vaso possa ser apresentado agora como um vaso útil para ser usado para a glória de Deus, na obra de Deus. Terceira lição do texto. Deus não faz de você um vaso segundo o seu querer, mas um vaso segundo o seu propósito soberano. Olha comigo de novo o versículo 4. Você pode ler o 4 comigo de novo? Vamos juntos? Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Em outras palavras, irmãos, quem manda em quem? É o barro que manda no oleiro ou é o oleiro que manda no barro? Links na descrição desse vídeo.
Às vezes a gente quer determinar para Deus, Deus, eu quero ser esse vaso aqui. Estou dando para o Senhor a planta, estou dando um modelo, o Senhor se vira aí, é esse vaso que eu quero ser. Não, não é assim que funciona. Não pode o vaso perguntar ao oleiro, por que você me fez assim? Ou eu gostaria de ser feito de outra maneira. Não, Deus tem um projeto na sua vida. E esse oleiro é Deus, Ele é amor, Ele é bom, Ele é misericordioso. Ele quer o melhor para você, Ele tem o melhor para você, Ele está trabalhando para o seu bem. Então não resista a esta obra deste oleiro que está trabalhando na sua vida. Isaías 64 diz assim, tu és o oleiro e nós somos o barro. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que Deus é criativo. As obras mais caras são aquelas obras únicas, né? As pessoas mais sofisticadas, ao irem comprar alguma coisa, ele não gosta de comprar coisa que você, daqui a pouquinho encontrou na esquina outra pessoa que está usando a mesma coisa que você está usando. Uma roupa, uma bolsa, ou isso, aquilo. Ele gosta de coisas bem personalizadas. Deus é um artista muito criativo. Deus não faz nada em série. Você é um vaso único nas mãos de Deus. Único, exclusivo, com assinatura do próprio Deus. Lá em Vitória, certa feita, nós mudamos de apartamento e eu falei com a tia assim, nós vamos comprar um quadro bem bonito para botar na parede. E eu passei pela rua de um quadro belíssimo e disse, é este. Fui lá. Quando eu perguntei, Erival, o quadro custava 20 mil reais. Eu quase caí de costas. Meu Deus, não é possível. Mas por quê? Não, porque esse quadro aí é assinado por não sei quem, fulano de tal, que é famoso e tal, e tal. Como é que fala? A moldura muito bonita. É a moldura que é caro? Não, a moldura aqui não conta nada. Se tirar a moldura, o preço é o mesmo. É a assinatura do pintor que é importante. Eu comprei um de R$1.000, tão bonito quanto, só não tinha assinatura. Agora, você é um quadro, você é um vaso com a assinatura de Deus, único, exclusivo, muito precioso aos olhos de Deus. Eu quero concluir dizendo a você que a Bíblia diz que Deus predestinou você para você ser conforme a imagem de Jesus. O modelo é Jesus. E Paulo diz lá em 2 Coríntios 3,18 que você está sendo transformado de glória em glória na imagem de Cristo. Talvez hoje você olhe para a sua vida e diz, meu Senhor, mas esse vaso, se é esse vaso precioso assim, não está muito bonito não. Que vaso é você? Como é que está esse vaso? Que nota você dá no seu vaso? E aí me lembra a história de um leilão que estava acontecendo, de um violino, já velho, meio gasto, e a pessoa que era o proprietário estava precisando de dinheiro, estava leiloando, vendendo, e ninguém dava muito valor, não apreciava tanto aquele violino. E um homem assistia da janela do seu apartamento, essa cena, e percebendo que o homem não encontrava o valor que gostaria de ter no violino que estava sendo vendido, leiloado, desceu, limpou carinhosamente o violino, afinou as cordas e começou a tocar, arrancando dele um som maravilhoso. Era um Stradivarius. E o violinista era o Paganini. E aí aquele homem vendeu aquele violino por um preço altíssimo, porque um especialista pegou, afinou e arrancou dele acordes tão belos.
Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e diz, meu Senhor, mas a minha vida está tão apática, tão insossa. O vaso está tão ruim. Para que eu sou útil, Senhor? Não consegui fazer nada. E eu quero dizer para você que hoje Deus pode pegar a sua vida, como Paganini pegou aquele violino, e arrancar acordes belíssimos da sua vida. Hoje Deus pode pegar a sua vida, que talvez seja um vaso com trincas, e amolecer você, e moldar você, e purificar você, e apresentar você como um vaso de honra, para o louvor da sua glória. Ele não abre mão da sua vida. Ele trouxe você aqui hoje, porque Ele quer trabalhar em sua vida, para depois trabalhar através da sua vida. E eu quero orar por você nesta noite. Feche seus olhos por um instante. Quem é você? Que tipo de vaso você é? O que precisa ser feito na sua vida? Talvez hoje Deus quer amolecer você. Quem sabe depois Deus quer moldar você. Quem sabe Deus quer também levar você para a fornalha, tirar as impurezas, deixar você um vaso belo, caro e útil. Um vaso de honra nas suas mãos. Se você que veio aqui hoje quer ser trabalhado por Deus, faz de mim, Senhor, um vaso novo. Quebra minha vida e faz de novo. Se você deseja ardentemente isso, enquanto a igreja ora, eu queria que você ficasse de pé. Que quer ardentemente isso. E eu quero orar em seu favor, em nome de Jesus. Ó Deus, nós não temos sentido para viver, a não ser que vivamos para Ti, para a Tua glória. A nossa vida perde completamente o sentido, o significado, a não ser que Tu tomes a nossa vida em Tuas mãos. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Nós queremos ser vasos de honra nas Tuas mãos. Não desista de nós, Senhor, não vá embora, não nos descarte. Pega a nossa vida, faz tudo novo na nossa história. Temos falhado contigo, temos pecado contra Ti, temos entristecido o Espírito Santo. Às vezes temos feito aquilo que é mal aos Teus olhos. Às vezes somos rebeldes, duros de coração. A nossa cerviz não dobra. Somos insubmissos, resistentes, recalcitrantes. Mas nesta noite, Senhor, nós Te pedimos, por amor do Teu nome, toma a nossa vida em Tuas mãos. Dá-nos uma chance, Senhor, de recomeçar. Uma oportunidade, Deus, de ver a nossa vida se tornando um vaso perfeito, útil para o louvor da Tua glória, para a Tua obra. Aquelas trincas, aquelas rachaduras, não queremos remendo, não queremos cera, que vai se derreter com calor. Nós queremos ser um vaso novo nas Tuas mãos. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Que entrou aqui hoje, Deus, e quem está nos acompanhando agora, talvez desesperado até, pensando em dar cabo da vida, achando que não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução para a sua história. Alguém que tropeçou, que caiu, que foi ao chão, que está envergonhado, cheio de opróbrio, levanta, meu Deus, essa pessoa, restaura essa pessoa, faz um vaso novo, Senhor. Aqueles que foram criados no Evangelho, aqueles que se afastaram dos Teus caminhos, aqueles, meu Deus, que tornaram-se barro resistente e rebelde nas mãos do oleiro. Ah, Senhor, não desista desses vasos. Faz um vaso novo, Senhor. Molda-nos segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito. Queremos ser usados nas Tuas mãos.
como vasos de honra. Em nome de Jesus. Amém.